O que eu falo quando me dizem que o medo, a preocupação que acontece na ansiedade não tem jeito? Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse momento. Sérgio Ribeiro, acupunturista, fisioterapeuta, pós em psicologia, neuropsicologia, para conversar com vocês, porque a gente não foge do diálogo. Vamos entender que é possível sim equilibrar medo, preocupação que vem lá da ansiedade descontrolada e ainda por cima manejar aquela irritabilidade que de vez em quando surge com muita intensidade no meio de todo esse processo. Eu sei bem como é. A gente vai ver uma das possíveis maneiras de equilibrar esse desafio na prática. Você vai aprender a fazer. Então hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que atinge milhões de pessoas, mas que ainda é tratado com muito tabu. Medo, preocupação e até mesmo a irritabilidade, como a gente falou, que acontece nesse desafio em saúde, que é a ansiedade. E a gente não vai falar da ansiedade de forma genérica. A gente vai direto na questão daquilo que incomoda, aquilo que incomoda profundamente, aquele medo constante, aquela preocupação excessiva, aquele pensamento recorrente que muitas vezes te paralisa, não te deixa fazer nada. E aí, depois, um desconforto, uma irritação, surge um nada, oscilações de humor, que parece aquele carrossel sem freio e talvez o mais cruel de tudo é que surge disso um sentimento de inadequação e muitas vezes culpa. Se você se identificou com um desses pontos, com mais, com todos eles, respira fundo. Você não está sozinho, não. E o mais importante, existe um caminho. E não é essa história de blá blá blá, não. Não é essa questão motivacional. É um conteúdo sólido, um caminho que vai direto ao ponto, para te trazer clareza, ferramenta, para você começar a virar o jogo e retornar o quê? Ao equilíbrio essencial, que é seu. Você vai ver. Vem comigo. Mas qual é a raiz do problema? O que acontece no seu cérebro? Vamos lá. Desmistificando essa história. Quando a gente fala de medo constante, preocupação excessiva que acontece na ansiedade, a gente não está falando de fraqueza de caráter, ou ainda, o que algumas pessoas falam, falta de fé. Não é nada disso. A gente está conversando de uma disfunção real, biológica, psicológica, dentro da terapêutica oriental, também energética, que acontece dentro da sua cabeça. Dá uma bagunçada naquele estado de sentir-se bem, naquela harmonia do dia a dia. Seu cérebro, que é uma máquina incrível de sobrevivência e de viver, entra num modo de alerta máximo, sem uma ameaça real, sem aquela ameaça iminente que vai acontecer. E o pior, ela vai se fixando, se consolidando nessa modalidade de pensar e agir. Vem comigo, a ansiedade é uma resposta natural, a gente falou sobre isso, do corpo às situações do perigo e estresse. Ela prepara a gente para a luta, para a fuga. O problema é que quando essa resposta se torna crônica, exagerada, ela começa a ser acionada por aquilo que a gente chama de gatilhos,
que para a grande maioria das pessoas são coisas simples, banais, mas para quem está vivendo esse desafio em saúde, esse é o problema, se torna o caos completo. Medo constante, preocupação excessiva, isso pode ser a prisão da sua mente. Você já deve ter se pego pensando 24 horas por dia no e se eu perder o meu emprego? E se algo acontecer com meus filhos? Se eu não for bom o suficiente? Se eu tomar uma decisão errada, que eu acho que é errada? Se eu perder tudo o que eu tenho, que eu conquistei? Se a fulana não falar mais comigo? Será que aquela pessoa é de confiança? Essa é a cara do medo constante, da preocupação excessiva. É como um rádio ligado, é como uma TV, é com aquele streaming ligado na sua cabeça a todo momento, sintonizado em uma estação de notícias ruins que não te trazem nada. E você não consegue desligar. Não tem botão que você aperte que desligue. Um pensamento atrás do outro. E você repetindo tudo isso para você mesmo, para algum amigo, para algum familiar, a toda hora, a todo momento. Isso vai se tornando chato, incômodo e exaustivo. Te drena energia vital. Essa ruminação mental constante não te prepara para o futuro. Ela te dá medo e te paralisa. E o pior, ela te tira a capacidade, ela te impede de você aproveitar as coisas boas da vida. Todas as coisas boas que estão ao seu redor. A irritabilidade que surge e a oscilação do humor é algo real. E ela gera, sabe, aquele efeito dominó, que vai um caindo sobre o outro e o que era pequeno fica grande. Quando você se encontra nesse estado, quando você vive esse estado de alerta constante, com a mente a 1000 por hora, o que acontece também? Seu pavio fica curto, a reação do dia a dia exagerada. Qualquer coisa te incomoda, qualquer coisa te irrita, qualquer coisa que o outro faz. Aquilo que antes você tratava numa boa, tirava de letra, nem dava atenção, hoje é algo que te tira do sério. Uma pequena contrariedade vira um vulcão, uma erupção. Aquelas oscilações de humor, tô bem, tô mal, são uma consequência direta dessa sobrecarga. Num minuto, você está bem. No outro é como uma nuvem negra que te cobre. Aquela montanha russa emocional que não afeta só você, mas também impacta teus relacionamentos, a tua performance. A performance no trabalho, na escola, nas suas viagens, no seu lazer, a sua qualidade de vida como um todo. É o corpo e a mente pedindo ajuda. Surge aquele sentimento que a gente chama, né, inadequado, que muitas vezes é o golpe final. E ele pode ser o golpe mais baixo, né? Sentimento de estar inadequado, de ser inadequado. E você pensa, eu devia ser mais forte, eu sou um fardo para as pessoas. Por que eu não consigo ser como todo mundo? E muitas vezes ainda vem, cara, eu sou incapaz, eu não sou capaz de nada. Nesse momento se busca lá no passado para tentar achar uma resposta que está no presente. E não funciona. Esse sentimento de culpa, ele é como um veneno e vai amargando, e incomodando e contaminando. Ele te faz acreditar que você, de alguma forma, é culpado pelos seus próprios sentimentos.
E ainda mais daquele sentimento que você é o único que passa por isso, pode dar aquela sensação de isolamento. Isso não funciona. E isso também não é verdade. Grava isso na sua mente. A ansiedade não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que algo precisa ser olhado, compreendido e tratado. Buscar tratamento é uma das formas de maior coragem que existe. E por trás desse tratamento tem uma ciência que eu vou conversar com você. E tem sim uma ciência por trás desse caos. E a gente vai entender o que realmente acontece. Não é um misticismo, é ciência. Para vocês entenderem que essa confusão, que esse desafio em saúde que a ansiedade traz, lá na base, tem um porquê disso acontecer. Eu vou comentar com vocês 2 artigos científicos atualizados que vão corroborar, que vão auxiliar, que vão ajudar a gente entender o que está acontecendo e a nossa conversa aqui. Primeiro, neurobiologia da ansiedade. Tem um artigo muito interessante publicado na revista Neuron. Depois eu deixo as referências para vocês. Que ele traz uma visão refinada sobre o papel da amígdala, né? Estrutura cerebral que influencia o nosso processo. Esses cientistas, eles argumentam que a amígdala é crucial para detectar ameaças. Você fica ali, tentando perceber o que está acontecendo, o que vai te ameaçar, para quê? Para iniciar uma resposta de defesa, de luta ou de fuga. É uma experiência consciente, envolve circuitos cerebrais complexos, inclui córtex pré-frontal. E quando a ansiedade vai se tornando crônica, repetitiva, diária e intensa, não é apenas um sequestro da amígdala, né? Mas é uma desregulação total nas interações que ela faz entre a amígdala e o córtex frontal, pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele deveria inibir as respostas da amígdala a estímulos que a gente identifica que não são ameaçadores. Não é ameaçador, tá tudo tranquilo. Mas isso vai ficando menos eficaz. Isso vai acontecendo que leva a uma hiperexcitabilidade da amígdala, que começa a reagir a estímulos neutros, tranquilos, como se fosse um perigo real, e vai nos inundando com hormônio, estresse, cortisol, adrenalina. Então agora você já sabe que é por isso que você sente o coração acelerado, a respiração curta, a musculatura tensa, sem nenhum perigo iminente. Sabe aquela dor no final do dia, nos ombros, às vezes na nuca, e que você acha que é uma contratura, e que você diz que não, que vem do nada, não tem uma origem definida? Agora você sabe. Sabe aquele treino da academia que não rende, parece que você está sempre machucado, desconfortável, dolorido? Também pode ter relação com isso. Pensa que seu corpo entra constantemente num estado de luta ou fuga contra um inimigo que não existe fisicamente. É uma ativação contínua do sistema de estresse. Ele esgota, exaure o corpo e a mente, como a gente já tinha falado, e vai contribuindo para quê? Irritabilidade, fadiga, oscilação do humor, exaustão. Segundo momento, a gente vai olhar
para o impacto na mente e na cognição. Um outro estudo que fala sobre estratégias de regulação de emoção para esse desafio foi publicado na Psychology Review, né? Ela faz um resumo mais abrangente do papel crucial do quê? Das estratégias de regulação emocional. E depois, como eu disse, eu vou mostrar uma para vocês, que ajuda a manter essa ansiedade sobre equilíbrio, né? E esses autores vão destacar que as estratégias têm que ser para retirar a adaptação, para você começar a tentar deixar esses pensamentos desconfortáveis, né? Que você muitas vezes está se conectando com eles. E a ruminação, né? Que a gente fica focando, repetitivo, aquele pensamento, e não tem pensamento bom, é aquele pensamento negativo. É sempre aquela ideia que não vai dar certo. Aquela carga muito forte de dúvida. Faço isso, faço aquilo, o que vai acontecer? Você não consegue decidir. E eles contam, esses cientistas lá no começo, quando começam os sintomas, que pode gerar um problema de ansiedade muito maior. A pesquisa mostra que quando a gente tenta evitar ou tenta controlar, e eu falo tenta mesmo, porque não consegue, tenta controlar esses sentimentos, principalmente medo, preocupação e inadequação, eles parecem que ficam mais persistentes e se intensificam, criando um ciclo vicioso. Por isso que você vai entender por que o equilíbrio é tão importante. E a gente vai conversando disso na sequência. E tudo isso vai se tornando aos poucos uma rigidez cognitiva. Você tem muita dificuldade em flexibilizar, em adaptar, mudar pensamento. E eu sei que você quer fazer isso, mas não consegue. Fica firme em pensamento, fica firme em crenças que não interessam. Você não consegue mais dar espaço para mudança, para que as boas possibilidades aconteçam. Isso leva a gente diretamente à preocupação excessiva e ao sentimento de culpa. Lembra sempre, a gente está ansioso, a gente quer sempre prever ou automaticamente prever um cenário negativo, ruim, a gente se autocritica, fala mal da gente mesmo, constantemente. E ao sentir essa inadequação, por não conseguir controlar pensamento e sentimento, quanto mais você tenta, mais você falha. Então o que aumenta? A culpa, você se sente culpado por não conseguir. E vem aquele sensação, né, de inadequado, que tudo está errado. E você se vê emaranhado nesse ciclo de ansiedade que continua te prendendo nele. Mas você sabe agora que existe maneiras de você sair dele, deixando esses pensamentos fluírem, não se agarrando a eles e procurando novamente o seu equilíbrio. Eu falei desde o começo que a gente vai fundo no processo e que a gente não foge da conversa. Agora a gente vai entender um pouco melhor a visão oriental sobre esse processo, sobre esse desequilíbrio de energia vital. Eu vou falar como a terapêutica oriental entende esse desafio em saúde que a gente chama de ansiedade e que cada um tem um tipo. Depois eu vou te mostrar na prática, um passo a passo, para você virar a chave e começar o caminho rumo ao seu reequilíbrio essencial, ao seu estado de sentir-se muito bem. Agora eu te faço um convite para você abrir a mente, ampliar os horizontes e a perspectiva desse conhecimento que há muito tempo vem ajudando a humanidade de forma integral, conectando o corpo, a nossa mente e o nosso espírito.
a visão da terapêutica oriental. Nessa visão, não é apenas um desequilíbrio bioquímico, como a gente viu antes, simplesmente isolado. Ele existe, mas tem manifestações mais complexas de uma desarmonia mais profunda, que é o quê? A nossa energia vital, o corpo, da mente, o Qi, na nossa psique, que funciona junto com os órgãos internos, Zhang Fu, na terapêutica oriental. A essência do Yin e Yang na ansiedade estão no centro dessa desarmonia. Existe um desequilíbrio entre Yin e Yang, duas polaridades que são fundamentais, que regem toda a existência e se manifestam, em cada aspecto do ser humano, inclusive na nossa mente. E você vê muito a dualidade no dia a dia, O Yang representa o movimento, a atividade, a extroversão, a ação, a criação e a realização. É o impulso que nos move para o mundo exterior. Em excesso e desregulado, o Yang pode gerar uma agitação, uma inquietação, aquela irritabilidade, pensamentos que se aceleram. Por um outro lado, a gente tem o Yin. Simboliza a substância, a materialidade, a quietude, a introspecção, o repouso, o aterramento, a capacidade que a gente tem de recarregar as baterias, recarregar as energias. Ele fornece a habilidade, o material, o sustento para todas as outras funções. Uma deficiência de Yin pode resultar num calor interno, uma secura, uma incapacidade de você conseguir acalmar sua mente e o seu corpo, promovendo sensações e sentimentos que a gente chama de ansiedade. É isso aí, Yin e Yang. O estado de ansiedade frequentemente reflete um Yang em excesso ou descontrolado, ascendendo, crescendo, ou um Yin deficiente, incapaz de ancorar o Yang, levando a uma instabilidade, essa falta de serenidade e muitas vezes alguma coisa entre esses pontos. Você vai perceber, na medida que eu estou falando, que o desequilíbrio está na base de todo o processo. E por que o reequilíbrio é tão importante, é tão essencial? Que as conexões entre os órgãos Zhang Fu e as emoções na ansiedade, na terapêutica oriental, tem que cada emoção, cada aspecto básico da psique está intrinsecamente ancorado e relacionado a um órgão, um Zhang Fu específico. Cada órgão é considerado um órgão integral. Talvez você não tenha ouvido esse termo até agora, mas a gente chama integral no sentido que contém uma parte material, o órgão, e uma parte sutil, a parte que é o próprio órgão e a parte que é energética e também sutil da psique. A manifestação da ansiedade, ela reflete desequilíbrios múltiplos associados. Medo constante, preocupação excessiva, irritabilidade, exaustão, aquele ciclo. E tem a conexão com o rim, com o baço. O rim, por exemplo, na terapêutica oriental é a raiz e a essência vital. A sede da força de vontade e da coragem, Quando o rim está deficiente, ou o yin do rim é insuficiente, a fundação da vitalidade ela é abalada. Isso pode levar a medos irracionais, pânico, fobia social e uma profunda sensação de insegurança que vem depois, incapacidade. Falta de base e consistência pessoal. Você já deve ter visto, passado por isso. A essência do rim
que nos dá a capacidade de lidar com o estresse, muitas vezes fica comprometida em vários níveis. E o baço, né, ele é o centro da transformação, do transporte energético, né? Responsável por converter alimentos e líquidos em energia, em qi e sangue. Dentro da terapêutica oriental, ele governa o pensamento e a cognição. Lembra? Pensamento repetitivo, ruminação. Uma preocupação excessiva, ruminativa, é a emoção que mais machuca, que mais incomoda o baço, exaurindo a sua energia, o seu qi. Quando o baço está fraco, ele não consegue metabolizar adequadamente a umidade e a fleuma, que podem se acumular e a gente diz embaçar a mente, é um termo comum. Intensificando a ruminação, aquela obsessão de estar sempre falando a mesma coisa negativa, a falta de clareza mental, que são as características da ansiedade quando ela se torna generalizada. Também tem irritação e oscilação de humor. Aí a gente está falando de quê? Do fígado, de estagnação do fígado. Na terapêutica oriental, o fígado é responsável pelo fluxo suave do qi por todo o corpo. Falou em fluxo suave, é fígado. Especialmente ligado à raiva, frustração e irritabilidade. Quando o qi do fígado está estagnado, parado, sua função de drenar e dispersar, ela é comprometida. Pensa comigo, é como um rio que transborda. Por quê? Porque seu fluxo está bloqueado e ele transborda. Essa estagnação pode causar aquela explosão de raiva, impaciência, frustração. Tem também tensão pré-menstrual, acentuadas flutuações de humor rápidas, refletindo a ansiedade, que pode se manifestar também como calor do fígado ascendente, sentimento de inadequação. Então, a culpa pode estar relacionada com complexo coração, baço e fígado. Embora não diretamente associados, né, um único órgão com todas as emoções primárias, existem esses sentimentos complexos, né, que são dessas conexões, derivam dessas conexões. A inadequação, a culpa, são reflexos desse equilíbrio já mais generalizado dentro do sistema. E da interação, claro, que a gente faz com o ambiente, com outras pessoas. Podem ainda estar profundamente relacionados ao quê? Ao qi do coração, centro da mente, da consciência, do espírito. Quando ele está enfraquecido, ou desassossegado, como ele abriga, né, a consciência, a mente, o espírito e as emoções, um coração nesse estado, que a gente diz que pode estar também desnutrido, né, por deficiência de sangue ou deficiência de yin, ou ainda perturbado por um calor, uma fleuma, né, pode levar à falta de autoestima e algo que a gente fala muito, insônia. Sim, na ansiedade é muito importante dormir bem, investir nisso. E ainda isso pode gerar uma sensação de quê? Vulnerabilidade, você se sente frágil em relação às situações. O baço, nesse sistema, quando fica sobrecarregado, autocrítica excessiva, você fica preocupado com o julgamento alheio, isso vai contribuindo para quê? Culpa, inadequação. E a pessoa não consegue digerir as informações. Você não consegue levar a crítica na boa como algo saudável, de uma forma natural, como a gente diz, tirando de letra. Adiciona isso, aquela estagnação do fígado, que pode levar a uma visão de mundo mais crítica, mais rígida. A alteração no fígado deixa que a gente fica crítico, rígido. A gente falou lá em cima de descognitivo.
aumenta a autocrítica e os sentimentos de frustração, porque a gente não vai entendendo as próprias expectativas. Na terapêutica oriental a gente vê isso como um sentimento, como um ciclo que é pernicioso, ciclo pernicioso, que drena a energia vital, impede a pessoa de viver em harmonia, em plenitude, em equilíbrio. Em cada pessoa, essas interações entre os elementos são peculiares, são únicas, são suas. E para ilustrar isso de uma maneira muito interessante, eu vou contar uma história para vocês. Um conto oriental que ilustra muito bem isso. O rio turbulento e a montanha serena. No Vale das Nevas vivia Cael, um oleiro, cuja mente era como um rio turbulento, dominado por um medo constante, preocupação excessiva sobre o futuro. Ele se via preso em um ciclo de irritabilidade, oscilações de humor, desde o alvorecer. Antes mesmo de o sol tocar as montanhas, a preocupação excessiva já visitava ele. Se o meu forno quebrar hoje, se o barro rachar, se os meus clientes não gostarem do que eu fiz, se a próxima colheita for ruim, e se eu não tiver suficiente para me manter no inverno? Essas perguntas eram como pedras rolando na correnteza, batiam sem cessar na sua mente, na sua cabeça, impedindo Cael de encontrar a paz. Cada pequena adversidade virava uma explosão e a exaustão o consumia. O pior era o avassalador sentimento de inadequação e culpa que o fazia sentir-se fraco. Diferente dos demais, como se tivesse algo nele completamente errado, por ele não conseguir controlar a própria mente. Essa turbulência interna drenava sua energia vital, o impedindo de desfrutar da beleza ao seu redor e da sua própria arte. Certo dia, seu sábio mestre, percebendo o sofrimento de Cael, revelou a visão oriental. A sua mente, jovem Cael, está em desequilíbrio. Porque o Ki, a sua energia vital, está desorganizada. Medo excessivo está afetando o seu rim. A preocupação sobrecarrega o seu baço. E a irritabilidade, ela vem de um fígado com fluxo estagnado. O mestre não propôs lutar contra o rio, mas sim observá-lo. Instruiu Cael a sentar-se junto à correnteza, vendo os pensamentos como folhas que passam sem se apegar a elas. Além disso, ensinou a focar sua mente com atenção plena e também ensinou o Qigong, movimentos lentos, conscientes para centralizar a energia, regular o fluxo do Qi, acalmar a mente e restaurar o equilíbrio, a harmonia entre corpo, mente e espírito. Com o tempo, a prática trouxe uma transformação profunda. O rio da mente de Cael não parou de fluir, mas aquela turbulência diminuiu. As preocupações ainda surgiam,
mas ele conseguia vê-las e deixá-las ir, como nuvens no céu. A irritabilidade esmaeceu e os sentimentos de culpa e inadequação deram lugar a uma compreensão de que a imperfeição era parte do processo. Caio descobriu que a verdadeira paz não é a ausência dos desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com uma mente calma e um coração equilibrado. Ele se tornou como uma montanha serena, firme, observando a vida fluir, sem ser arrastado pela correnteza. Essa é a história de Kael. E também pode ser a sua. O que fazer com tudo isso? Agora sim vem a virada da chave. A mudança é possível, mas talvez no primeiro momento você pensa e diz: mas Sérgio, eu já tentei de tudo que você possa imaginar. Terapia, psicoterapia, meditação, yoga, exercício, corrida, nada resolveu de verdade. Ou se ajudou, não foi duradouro. Eu entendo. Vem comigo, que você vai ver uma nova perspectiva. A sua experiência é super válida e eu sei que isso aconteceu. E é comum que as pessoas buscam caminhos diferentes para tentar resolver esse desafio. O foco que a gente vai conversar é uma abordagem que integra corpo, mente e espírito. Já começa sendo diferente no começo. Foca no equilíbrio, indo além de algo isolado e desconectado que a gente faz numa atividade. E não é substituir o que você está fazendo que está dando certo, mas trazer reforços, complementar com técnicas que vão promover o seu equilíbrio, vão trazer o equilíbrio para você. E se você não tem, elas vão ser o recurso mais precioso que você vai ter. E são com resultados que você pode sustentar, que você vai ver no dia a dia, vão se manter. E eles vão trazer esse equilíbrio. Não só fornecendo os recursos, mas trazendo a prática no dia a dia e trazendo o controle para suas mãos. Vamos explorar essa ideia. Você vai experimentar junto comigo como pode ser diferente. A gente sabe, esse desafio não é uma frescura, não é algo que você escolhe sentir. É uma condição séria, com bases neurológicas, mentais, da nossa mente, e também na terapêutica oriental, com entendimentos da energia. Isso tudo muito bem definido, muito claro. Mas toda condição ela pode ser tratada. E o primeiro passo nessa virada de chave é a gente entender que está passando por isso. A gente aceitar. Eu estou com um desafio. Estou com um desafio em saúde. Mas não é de forma passiva, não. Aceitar que você está sentindo sem julgamento. Parar de brigar com seus pensamentos, sentimentos ansiosos. Começa a olhar para eles. Parece simples, mas isso é aceitação ativa. Isso diminui a ansiedade e essa questão de luta, fuga interna. Você vai observar que isso pode ser feito de várias maneiras para restabelecer o equilíbrio. Eu vou ensinar para você agora um dos passos muito interessantes e eficientes. Você pode fazer isso de pé ou sentado. Isso vão se somar a pequenas ações no dia a dia que vão transformando e vão fazendo uma diferença gigantesca na sua vida. Eu chamo esse exercício de percepção sensorial, percepção do momento, escaneamento sensorial, como você quiser chamar. Ele vai
expandir a sua atenção por sentidos, ajudando você a sair da cabeça e entrar no corpo, no ambiente, nos outros processos, reintegrando você. Isso é muito importante se você está se sentindo desconectado ou se você está se sentindo muito preso no seu pensamento. Você vai parar tudo que você está fazendo por alguns minutos e você vai começar olhando ao redor. Cores, relevos, o que chama a sua atenção. Como se você estivesse vendo tudo pela primeira vez. Você vai ouvir sons, ar-condicionado, carros, pessoas falando. Sons mais distantes, sons que você ignora, você não vai julgar, não são bons nem ruins, são sons. O zumbido do computador, som do vento lá fora, cachorro, gato, sem julgar. Olhos, ouvidos. Toque, como é o tecido. Talvez a parede, talvez a mesa, talvez a cadeira onde você esteja sentado, a sua calça, a sua roupa, a sua saia. Toque a textura, sinta seu corpo, a sua pele, temperatura. Sente o ar. Os mais ousados que quiserem fazer de pé descalço, sinta o chão. Preste atenção no físico. Se está usando ar-condicionado, ele está quente, ele está frio. Respire. Qual é o aroma? O que está acontecendo com o cheiro no ar? O ar está quente quando entra pelo nariz, está frio. Os sabores, o aroma se misturam na sua boca. Talvez você tenha comido algo recentemente, ou bebido, ou uma bala, ou qualquer coisa. Passado alguns minutos, simplesmente respira fundo. Solta o ar, solta o corpo. Faz mais uma vez. A visão que você vê, presta bem atenção. Olhos de principiante, como você nunca tivesse visto aquilo na vida, e como os olhos também de uma criança se maravilhar com as coisas simples que você vê. Um copo, uma folha de papel, um computador, um pano, um cobertor, uma cadeira. Olhe com os olhos de aprendiz, olhe com os olhos da criança, sinta. Novamente, escute. Talvez o barulho do vizinho, talvez o carro passando, o ônibus, o caminhão, o avião. Não julgue, deixe simplesmente passar. É um som, não é nem bom, nem ruim. Absorva o ar, como ele está, ele continua frio, ele continua quente. Ele entra pela sua garganta, seu peito, expandindo até chegar ao abdômen. Ainda tem algum gosto na boca, tem saliva. De novo, sinta tecido, pele. Como está a sua pele? Tem diferença quando toca no braço para a sua mão? Tem diferença quando toca no outro braço para a sua mão? Toca no cotovelo. E depois toca na mão. Toca nas pernas, sente tecido, a diferença do tecido da calça pro da camisa, pro da camiseta, ou do próprio corpo. De novo, respira fundo mais uma vez.
pescoço, braços, mãos. Isso. E nesse momento, você começa a perceber como é poderoso sentir os sentidos, todos os nossos sentidos, perceber a nossa respiração e unir tudo isso. E eu convido a você a praticar. Pratique.